eu já vou começar o vídeo de hoje dando uma dica de série pra vocês. Uma não, duas, porque são duas séries que ajudam a gente a entender muito bem a sociedade e o processo que nós estamos estudando, que é justamente aí a primeira década e a década de 20 aí do século 20, né, que estamos estudando. A primeira série que eu vou indicar pra vocês se chama Os Últimos Czares. Essa é bem fácil de vocês encontrarem, tá na Netflix. É uma produção muito boa e ela fala justamente sobre aquele processo que nós estudamos, acabamos de falar, que foi a Revolução Russa e como aconteceu a queda, né, do czar, do último czar russo, e como a família dele foi tratada no exílio até a sua morte, certo? Essa série, principalmente, ela ajuda a gente a entender muito tudo aquilo que a gente falou sobre Revolução Russa, sobre como a sociedade estava, como as classes mais pobres se sentiam, como aconteceu toda a Revolução, só que vista do lado da família nobre, né? Não vista do lado do povo. A segunda série que eu indico para vocês se chama Downton Abbey. Vai aparecer aqui como é que se escreve. Essa tá na Amazon Prime e essa já é mais pro lado social. É uma série que você tem que prestar atenção nos comentários dos personagens. Não é uma série histórica, ela é uma série dramática, mas aí você consegue entender a cabeça da sociedade inglesa. Já estamos falando agora com outra visão, né? A sociedade inglesa, a história da série, ela se passa desde 1917, eu acho, não, 1914 e vai até 1926. Então, a história pega o processo da Belle Époque, né? Pega o processo da Primeira Guerra Mundial e pega os primeiros anos pós-guerra. Então, para a gente entender como que a Inglaterra, a sociedade inglesa, estava aí enxergando, né? Como eram os costumes, tudo isso durante a Primeira Guerra. E outra, personagens da série, inclusive, são atingidos pela pandemia da gripe espanhola, que a gente já falou aqui em outro vídeo. Agora vamos para o conteúdo de hoje. Nós, no último vídeo, terminamos falando sobre o crash, ou o crack, da Bolsa de Nova York em 1929. A gente viu, ou pelo menos eu falei para vocês, que isso é um conteúdo muito importante porque dá toda a ideia de como o mundo, né, economicamente vai se comportar dali para frente. Quando nós falamos da queda da Bolsa de Nova York, agora já entrando num conteúdo totalmente novo, nós conseguimos ou devemos entender que muitos países, né, no mundo inteiro estavam ligados, eram dependentes ou tinham alguma associação com a produção da economia americana. Vale lembrar aí, né, que depois da Primeira Guerra Mundial, a cultura americana e a economia americana entrou em ascensão e se tornou referência, né, tomando lugar, né, da economia inglesa. Então, quando existe essa quebra na Bolsa de Valores, isso muito provavelmente vai repercutir no mundo inteiro. E não deu outra, né? Várias bolsas de valores pelo mundo inteiro começaram a quebrar também. Então, houve um choque econômico que foi generalizado. Porém, né, um país específico ou uma região específica não vai sentir essa pressão, não vai sofrer com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Eu estou falando da URSS, que nós ainda não falamos, né? Mas só para vocês entenderem, a gente vai entrar num processo de falar sobre o URSS e sobre Stalin. Stalin, líder da URSS, eu já citei ele aqui no vídeo que fala justamente sobre a Revolução Russa. A URSS, né, na verdade, é como a Rússia, passa a se chamar durante o governo de Stalin. Ele assume o governo em 1924, ainda não chegamos nessa parte, só estou atualizando vocês para vocês não ficarem achando que tem nomes soltos. A gente, mais uma vez repito para vocês, a gente vai falar sobre Stalin, a gente vai falar sobre o RSS mais para frente, quando a gente for falar no vídeo sobre regimes totalitários. Tem um besouro aqui. Quando, em 1924, ele assume o poder, como eu falei, e ele adota medidas econômicas que são totalmente independentes, né? Há um bloqueio, já falamos sobre isso. Alguns países europeus começaram a bloquear, né? A não querer ter dependência do comércio e da produção americana. Inclusive, esse foi um dos fatores que levou os Estados Unidos a entrar nessa crise que nós estamos falando. Então, a Rússia, a URSS, não sofre esse abalo por causa do tipo de produção econômica, por causa do tipo de industrialização
e das relações econômicas e sociais que eles têm lá e que outros países vão adotando na Europa. Então esses outros países também não vão sofrer. Porém, né, quase, como eu já falei para vocês, quase que o mundo inteiro entra nesse recesso financeiro. Todo esse período é chamado de Grande Depressão. Mas os Estados Unidos muito rapidamente tentou reagir a essa Grande Depressão e vamos falar agora sobre quais foram as ferramentas utilizadas pelo governo americano para barrar a Grande Depressão. Primeiro eu vou chamar a atenção para vocês sobre uma característica do sistema capitalista, que é esse sistema, né, americano que quase o mundo inteiro estava seguindo, que entrou em decadência, entrou em colapso em 1929. Um dos grandes inimigos do sistema capitalista é o Estado, né? Porque no ideal do comércio liberal, da economia liberal, a ideia é que o Estado tenha participação mínima na economia, né? A economia tem que estar na mão dos produtores, né? Quem movimenta o dinheiro e tal, quem produz. Porém, numa jogada aí de ironia do destino, é justamente ao Estado que os americanos vão ter que recorrer para salvar os Estados Unidos, o Estado eu falo o governo, tá? Para salvar os Estados Unidos desse colapso, né? A crise estava tão séria, né, que em 1932 Franklin Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos porque ele tinha aí uma plataforma, ele tinha um projeto para tentar tirar os Estados Unidos dessa crise que foi gerada já desde 1929 com a quebra da Bolsa. E aí ele eleito lança aí um projeto, né, chamado New Deal, ou o Novo Acordo, e esse projeto ele foi elaborado aí por uma série de economistas, entre eles John Maynard, talvez seja o mais falado, o mais conhecido. Então vamos entender o que foi o New Deal, né? O que foi esse novo acordo americano que tiraria os Estados Unidos da crise. Então, o New Deal ele era um programa misto, então ele era estatal e ele era privado, né? E a proposta principal estava calçada no equilíbrio das leis de mercado e no respeito pela iniciativa privada, com a intervenção livre e direta do Estado. Então, para tentar colocar tudo isso em vigência, né, para garantir que o país se recuperasse, o New Deal tomou as seguintes medidas, né? O presidente tomou as seguintes medidas com o New Deal. Um investimento por parte do Estado em obras de infraestrutura, né? E que obras seriam essas? Construção de pontes, estradas, portos, aeroportos, ferrovias, um desenvolvimento, né, que traria aí um aumento do mercado consumidor. Outro ponto, legitimação da atuação dos sindicatos. Vale lembrar aí que os sindicatos eles surgiram na história política, por assim dizer, há pouco tempo, né? Tinha surgido há pouco tempo. E quando você para pensar que durante parte desse tempo houve a Primeira Guerra, as coisas estavam aí meio que paradas. Outro ponto, proibição do trabalho infantil e regulamentação do trabalho feminino. Outro ponto, criação de agências reguladoras dos setores agrícolas, minerais e industriais. Outro ponto, controle sobre bancos e instituições financeiras e econômicas. Outro ponto, concessão de subsídios e crédito para produtores agrícolas e pequenos produtores familiares. Outro ponto, criação da Previdência Social. E último ponto, a diminuição da jornada de trabalho, que tinha, como é que eu posso falar, o objetivo, gente, de abrir novos postos. Então, se eu diminuo a jornada de trabalho, a partir do momento que eu diminuo a jornada de trabalho, eu vou precisar dentro da minha empresa de mais pessoas. Então, eu vou gerar mais emprego, porque eu vou precisar ali completar o quadro de salários. Outra medida que é muito importante e foi tomada pelo presidente dentro ainda do New Deal, foi de como acabar com aquele monte de produto que tinha ficado acumulado, né? Falando aí principalmente dos produtos agrícolas. O que é que Franklin Roosevelt vai fazer? O Estado compra toda a produção que tinha ficado, né, dos produtores agrícolas, estou falando toda a produção que tinha ficado acumulada, compra essa produção e queima. Acabou. Então agora não tem mais produto excedente. O que vai ter para comercializar são os produtos que estão sendo feitos agora, né? Todas essas medidas, elas vão surtir um efeito rápido, né? Tipo, por assim dizer, rápido. São 2 anos, ali a partir de 1932. E em 1935, os Estados Unidos já começava aí a dar sinais de melhora dessa Grande Depressão, dessa crise. Porém,
A gente só pode dizer abertamente que os Estados Unidos voltam a prosperar, que a crise é totalmente superada depois da Segunda Guerra Mundial, né? Vamos lá para 1946. Na verdade, não o final da Segunda Guerra, mas em 1946, os Estados Unidos conseguem superar essa crise financeira. Para vocês terem uma ideia, de 1929 a 1946, os Estados Unidos ainda sentia a pressão do que foi essa depressão, essa quebra, né, econômica. Nós vamos encerrar o nosso conteúdo por aqui. Então, já vimos sobre os Estados Unidos. A partir da semana que vem, nós voltamos a falar de Brasil, certo? Então, já falamos aqui dos Estados Unidos até a década de 30, por assim dizer, né? 1929, 1932, aqui falamos sobre o governo de Roosevelt e o New Deal. A gente vai voltar para o Brasil, então a gente vai retroceder um pouquinho no tempo. Antes, lembrando aqui, né, como é que o Brasil foi afetado pela crise? Eu ia passar direto por isso. O Brasil era um dos países que tinha uma relação econômica muito próxima com os Estados Unidos. Então, sim, o Brasil sofre com a crise também. E aí vocês podem me perguntar, professor, mas por que então a gente não vê falando tanto sobre o Brasil na crise, durante essa crise da depressão que foi mundial? Porque o Brasil estava passando por outros processos, era um rolê mais pesado acontecendo no Brasil, né? Que era justamente a troca da nossa forma de se governar. Então isso é mais abordado nos livros porque para a nossa cultura, para a nossa história, é mais importante falar de um processo que foi genuinamente brasileiro, né? Mas a gente vai entender isso melhor. A gente tem mais, acho que a sequência agora nós temos 2 ou 3 vídeos só falando de Brasil, de todo esse processo, né? O que estava acontecendo no Brasil durante esse tempo aí em que nós falamos de Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, a crise dos Estados Unidos, até a gente chegar na década de 30, e aí a gente volta a falar de história global, falando justamente sobre aqueles regimes totalitários que já foram citados algumas vezes aqui. Certo? É isso. Boa aula, né? Boas anotações, façam as atividades. Qualquer dúvida, deixa o comentário aqui no vídeo que eu venho aqui responder as dúvidas de vocês. Tchau!